Poucas semanas depois da confirmação do terceiro pleito consecutivo de Xi Jinping, ou seja, o maior líder desde Mao Tse-tung na China, começam intensas manifestações que começaram por conta de reclamações acerca da política do Covid-0, mas já se espalharam também para críticas ao próprio Xi Jinping. Será o fim do governo chinês? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. A Alemanha conseguiu, em pouquíssimo tempo, galera, convenhamos, questão de meses, depender muito menos da Rússia e já vai ter, segundo o próprio Olaf Scholz, uma segurança energética para esse inverno que está vindo. Notícias importantes também relacionadas à Turquia, que quer fazer um acordo com a Síria, embora esteja atacando o seu território, vamos entender essa polêmica inteira, e também a OTAN, segundo o jornal The New York Times, e também algumas declarações do Stoltenberg, pode estar ficando sem armas para fornecer para a Ucrânia, ou pelo menos sem equipamentos necessários. Mais um, é sempre Rússia e OTAN se acusando disso. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal. E claro, se você quiser contribuir para que eu consiga manter aqui, né, financeiramente o canal e produzindo conteúdos diários aqui para vocês, qualquer contribuição, pessoal, ajuda. E se você se tornar membro também, isso é mais uma forma de engajamento, de força para eu continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. Claro, pessoal, se não puder, like e engajamento também, tá mais que ótimo. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, talvez a notícia mais impactante, por que eu falo isso? Porque a China, ela é com certeza hoje o motor, junto com os Estados Unidos, da economia mundial. A gente não pode esquecer que crises na China, elas motivam também crises no Brasil. O Brasil, infelizmente, dentro da divisão internacional do trabalho, ainda é um país que depende muito de exportação de commodities, de aço, de ferro, de soja, de petróleo e tal. E quem puxa o preço dessas commodities para cima é o consumismo da China, é a aceleração no crescimento da China, então é prejudicial também para o Brasil, vem adotando uma política de Covid-0. Ou seja, qualquer tipo de manifestação de um caso de Covid, você tem o prédio, a casa, a rua, às vezes até a cidade que é fechada, tá? E isso começou lá no início da pandemia, foi passando, tal, galera, convenhamos. Anos depois, essa política ela continua muito parecida. Talvez os chineses, esgotados já desse controle social que o Estado chinês faz para conter a disseminação da Covid, isso começou a culminar em algumas manifestações. Talvez também com alguns casos extremos aparecendo. Ah, é fake news, tal, galera. De novo, é muito difícil saber o que realmente é verdade ou não, tá, do que vem. Mas, aparentemente, o que vem sendo noticiado aqui pela mídia ocidental, a gente teve, por exemplo, um caso de um pai que não conseguiu levar o seu filho para o hospital porque no prédio dele ou na rua dele tinha um caso ali de Covid. Aí o garoto acabou falecendo. Dentro de um prédio, por exemplo, que estava pegando fogo, os bombeiros não puderam apagar o fogo daquele prédio e acabou morrendo quase uma dezena de pessoas, porque era um prédio também que tinham pessoas contaminadas com Covid. Você tem, por exemplo, prédio onde as pessoas foram obrigadas a fugir porque elas estavam passando fome, porque não podiam sair para comprar alimentos, porque estava com casos de Covid. Fábricas, por exemplo, o caso mais recente foi o da Apple, né? Em que teve que ser a fábrica fechada por casos de Covid. O cara não podia voltar para casa, tal, percebe? Também teve algumas questões ali relacionadas a pagamento, salários, tal, que tinha sido acordado uma coisa e acabou sendo outra, mas o caso também de controle parte do governo dessa política de Covid-0 também é um dos fatores essenciais. Somado a isso, a gente teve uma mudança constitucional que permitiu que o Xi Jinping tivesse a sua terceira eleição consecutiva. Isso já começa, né, a mudar um pouco os acordos previstos ali pela Constituição chinesa. Outra questão importante também, que é a desaceleração da economia chinesa. Não que a China esteja, né, em maus lençóis, meu Deus, crise e tal. Mas para um país que na década de 90 crescia na casa de 2 dígitos, hoje o crescimento chinês ele com certeza é muito menor. A China passa por manifestações internas. São os uigures, são os tibetanos, é o caso, por exemplo, de Hong Kong, é o caso de Taiwan, por exemplo. Uma série de disputas de movimentos separatistas, isso motiva também reclamações de parte da população local, tá? A bolha imobiliária, que é constante, a gente tem uma série de cidades fantasmas crescendo, por exemplo, dentro do Estado chinês. E alguns chineses investiram seus recursos nessas cidades que foram construídas. E você não tem gente para morar naquelas cidades,
Isso coloca construtoras em risco, como foi o caso da Evergrande, o Estado teve que ajudar. Isso pode acabar virando uma bola de neve que vai culminar em algum tipo de desaceleração maior ainda do Estado chinês. Fora também alguns casos de corrupção que aconteceram na China no passado recente. Isso coloca um pouco em credibilidade a força desse Partido Comunista Chinês tão forte, com a credibilidade para governar a população chinesa. E é claro, né, pessoal, a China cresce muito baseada em globalização, só que ela ainda regula os meios de comunicação. E aí, chineses vão trabalhar em outros países, pessoas de outros países vão trabalhar na China, há um intercâmbio cultural, há um intercâmbio social, há notícias que vêm, notícias que vai, é difícil, que vão, né, perdão, vai ótimo, que vão. Então, é difícil, galera, você conseguir controlar esse anseio da população por maior democracia, por maior liberdade. Tanto que as manifestações que estão acontecendo agora, a China, né, tá com, se não me engano, recentemente estourou o recorde de casos, 40 mil casos de Covid no único dia, mas você tem mais casos, só que bem menos mortes proporcionais ao que acontecia no início da pandemia, tá? E como que os chineses, eles estão saindo às ruas para se manifestar? Primeiro pedindo pela saída não só do fim dessa política de Covid-0, mas também a saída do presidente, do Xi Jinping, e até do Partido Comunista Chinês. É claro que a China tem 1,3 bilhão de pessoas. Cara, você pega manifestações de 50, 100 mil, proporcionalmente não é tanta coisa, né? Mas já é uma margem considerável no estado, por exemplo, que não permite esse tipo de manifestação. Na China, por exemplo, os chineses estão saindo às ruas para manifestar com uma folha de papel em branco, representando que eles não precisam falar, porque todo mundo já sabe por que eles estão manifestando, ou até mesmo porque eles não podem falar o que eles querem dizer, porque o Estado chinês pode censurar ou controlar o tipo de informação que eles querem passar, né? O papel em branco está sendo o símbolo dessas manifestações. Além disso, só para vocês terem uma noção, né? A principal rede social da China, ela já bloqueou qualquer tipo de menção a papel, a folha em branco. Por quê? Porque esses estados que regulam mais a comunicação, que controlam mais as formas de manifestações, sabem que você tem que coibir esse tipo de manifestação logo no começo. Porque uma revolução, protestos, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe exatamente como termina. É óbvio que a China fala que tem interesse dos Estados Unidos por trás, e talvez até tenha mesmo, tá? Da União Europeia, de Hong Kong, etc. E, por conta disso, vai considerar que tem que combater o acesso à informação, essas propagandas ocidentais que querem desestabilizar o Estado chinês. Muito parecido com o que acontece no Irã. Para vocês terem uma noção, no Irã, o Ayatollah Khamenei, ele até mandou, galera, uma sanção contra a sua própria sobrinha por estar reclamando de algumas atitudes do Estado iraniano. Ou seja, isso vai culminar no fim do Estado chinês? Galera, eu duvido muito, tá? Porque, dentre todos os estados, com certeza, é o que tem maior controle social ali da sua população. Mas é um princípio de uma coisa, galera, forte, né? Que talvez nessa proporção que está tomando, não acontecia há bastante tempo na China. Outra notícia relevante está relacionada à Alemanha. A gente tratou aqui que a Alemanha, até pelas políticas econômicas e energéticas da Angela Merkel, dependia muito da Rússia. Mais ou menos 60% da sua energia elétrica vinha de gás natural dos russos. E é óbvio que quando começa a guerra, sanções e tal, a Alemanha sanciona os russos e isso prejudica energeticamente a Alemanha. Só que a Alemanha, galera, independente de governo, tá? Angela Merkel, Olaf Scholz e tal, a Alemanha, ela consegue se virar, né? É um país mais rico, com grande tecnologia e tal. Os caras conseguiram mudar a matriz energética em tão pouco tempo, de determinada maneira, que hoje, segundo o próprio Olaf Scholz, não há risco de uma insegurança energética em pleno inverno do continente europeu. O que os alemães eles fizeram? Eles reformularam. Eles pegaram ali indústrias para a transformação do GNL, que é o gás natural liquefeito, que você é mais caro, com certeza tá? Os custos eles aumentaram em mais de 100 bilhões de euros, e óbvio que isso é muito significativo. Isso gera inflação, isso gera caos econômico. Mas comparado ao que estava sendo previsto de uma insegurança energética dos males o menor, né? Os caras fizeram isso em tempo recorde. Eles facilitaram licitações, diminuíram a burocracia, e isso hoje faz com que a Alemanha mudou radicalmente a sua matriz energética em pouquíssimo tempo. Claro que agora depende de Estados Unidos, de Noruega, de Emirados Árabes Unidos, de Catar, que são os países que fornecem esse gás natural liquefeito. Mas não depende tanto assim da Rússia. Acho que isso serviu, galera, de alerta para a Alemanha
que depender ainda mais energeticamente de um só país ou de pouquíssimos países é muito complicado. Ainda mais um país que não é confiável como os russos, claro, tá? Só que tem que deixar bem claro, porque apesar do nome, né, gás natural liquefeito, ele de natural assim, natural porque vem da natureza, mas também é um combustível fóssil, menos pior do que o petróleo, menos pior do que o carvão, mas também é um combustível fóssil. Em plena rolando ali, né, COP27, promessas de redução de gás carbônico e tal, pode ser um incentivo que faltava para a Alemanha começar a produzir fontes alternativas e mais limpas de energia. Energia talvez nuclear, energia solar, enfim, né, outras formas energéticas. E aliás, olha quem se ferra com isso. Países pobres. Porque o GNL, ele é uma commodity. Ele é negociado por um preço no mercado internacional. Se a Alemanha está demandando mais, isso aumenta o preço do produto, o que faz com que fique menos acessível para países mais pobres, que não têm dinheiro para pagar por esse gás natural liquefeito. Isso pode fazer com que países como o Paquistão, por exemplo, tenham crises energéticas por conta de uma crise da Alemanha. Olha o que é a globalização, né, galera? Uma coisa aqui afeta a cadeia global do mundo inteiro. A Turquia vem realizando ataques super importantes no norte da Síria, e já tinha prometido que ia fazer isso para combater os curdos que ali vivem. Só que a gente sabe que a Turquia também não tem boas relações com Bashar al-Assad, que é o grande líder da Síria. E isso desagrada bastante os russos, porque a Rússia vê hoje na Síria um grande aliado no Oriente Médio. Só que a Rússia não pode desagradar também a Turquia. A Turquia é o país que está fazendo meio campo entre os países ocidentais e a Rússia, que está tentando fazer alguma política de apoio aos dois lados, tal, tá? A Turquia sempre se colocou como mediadora. Agora o Papa, né, o Vaticano, ele até sugeriu, a Rússia falou que apoia, mas também não acho que vá para frente, tá? Não tem nenhum tipo de sucesso essa empreitada do Vaticano. Mas enfim, né? Tanto que a Rússia, por exemplo, falou assim, Erdogan, que é o líder da Turquia, vamos fazer uma reunião, ó. Eu chamo aqui Bashar al-Assad, sei que você não gosta muito dele, chamo Bashar al-Assad, chamo Erdogan e tal, e vamos conversar para saber o que vai ser feito aqui no território. Porque a Turquia, com o pretexto de atacar os curdos, está atacando tanto o território do Iraque como o território da Síria, que desagrada, claro, o Bashar al-Assad. O Erdogan falou que beleza, que ele pode fazer alguma reunião, e que ele fala, é o que eu falo para vocês, né, galera? Não existe amigos no mundo da geopolítica. Existem interesses. Nações não são amigas. Nações têm interesses em comum. E a própria declaração do Erdogan, ela diz isso, que no mundo da política e da geopolítica não existe espaço para ressentimentos. Que ele topa fazer uma reunião com o Bashar al-Assad. Pô, tamo junto. Se a gente tiver interesse em comum, vamos combater os curdos, vamos fazer algum tipo de processo de pacificação que seja bom para os dois lados e economicamente bom para a Turquia, tamo junto, tá? Ele até citou o caso, por exemplo, do Egito. O Egito, que na Primavera Árabe derrubou o Hosni Mubarak e teve a ascensão do Morsi, que era um cara da Irmandade Muçulmana, e depois o Egito, através de um golpe militar, tirou ele e colocou o general al-Sisi. A Turquia contestou esse golpe de Estado e tinha cortado relações com o Egito. Agora interessa. Tamo junto, vamos fazer relações. General al-Sisi, xinguei você, falamos tudo de ruim, agora tamo junto novamente. Geopolítica é o mundo dos interesses, é o mundo da hipocrisia. E para finalizar aqui, galera, o nosso vídeo, a OTAN, segundo o jornal New York Times, o jornal de grande relevância nos Estados Unidos, e eu diria até que no mundo também, afirma que talvez não tenha mais capacidade militar para ficar sustentando a guerra na Ucrânia, tá? Segundo alguns dados que foram relatados pelo New York Times, a Ucrânia está utilizando de 6 a 7 mil projéteis por dia. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, que a gente classifica como a maior potência bélica mundial, produz 15 mil projéteis por mês. Ou seja, a Ucrânia está usando muito além do que poderia usar nesse momento. Isso vem gerando, inclusive, segundo o New York Times, críticas por parte da OTAN para tentar ser um pouco mais econômico e mais efetivo nos seus ataques. Para vocês terem uma noção, segundo os dados da OTAN, à época da invasão ao Afeganistão, né, em contrapartida ao Talibã, tal, à época, fazia ali ataques com cerca de 300 a 400 projéteis por dia. Segundo dados, então, da própria OTAN, existem alguns países que até conseguem manter uma ajuda mais eficiente, e citou inclusive o caso da Alemanha, com o seu sistema Iris-T, por exemplo, né, que vem ajudando bastante ali
a defesa da Ucrânia. E também outros elementos, outras munições, mas países até como os Estados Unidos e outros, segundo dados, né, da reportagem, 20 países dos 30 que fornecem armamentos já se sentem prejudicados em relação aos altos gastos ucranianos. Inclusive, a reportagem coloca em questão a possível questão de Taiwan. A questão entre China e Taiwan não está resolvida. E eu sempre falo para vocês, Taiwan para os Estados Unidos é muito mais estratégico do que a Ucrânia. Se tiver que escolher os Estados Unidos, quem eu ajudo, Ucrânia ou Taiwan? Mas assim, sem dúvida nenhuma, a gente ajuda Taiwan. A China é um inimigo muito mais em potencial do que os russos, principalmente economicamente falando. E Taiwan é um aliado muito mais importante dos Estados Unidos do que a própria Ucrânia, percebe? E se der algum tipo de problema em Taiwan, será que os Estados Unidos, com a ajuda que vem dentro da Ucrânia, seria capaz de sustentar também um conflito em Taiwan com a China? Não se sabe. E essa é a crítica que a reportagem faz. Será, galera? Eu sempre falo aqui para vocês, né? A Rússia já acabou a munição dela faz uns 5 meses já. A OTAN também já vai parar de ajudar a Ucrânia faz uns 6 meses já. Por enquanto, as coisas continuam acontecendo. E aí, o que você pensa? A OTAN ainda tem disposição para continuar ajudando? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.